Bom dia para quem vai assistir essa aula pela manhã, boa noite para quem vai assistir à noite, também boa tarde para quem vai assistir essa aula do dia 10 de maio de 2021. Nosso cenário hoje é em homenagem ao Dia das Mães, está florido, estamos aqui ao ar livre. Se houver algum barulho, vocês vão entender que estamos gravando a aula ao ar livre, né? Num estúdio bem natural. E para começar, vamos nossa reflexão do dia, ou da aula, como vocês podem entender. E a reflexão da aula está hoje neste livro, né? Mingiriba, Memória e Identidade, da colega Francisca Eugênia, do curso de Letras. Neste livro, em que ela fala de memória e identidade, ela inicia seu trabalho com um trecho do Stuart Hall, jamaicano, que fala sobre identidade, né? Eu recomendo que vocês procurem conhecer a obra dele, né? Cultura e identidade, identidade cultural na pós-modernidade, identidade e diferença, enfim, são vários estudos culturais do Stuart Hall, o jamaicano. E vamos começar com um pensamento dele, que é citado pela professora Eugênia no seu livro, que diz o seguinte: tudo que dizemos tem um antes e um depois. Tudo o que dizemos tem um antes e um depois. Uma margem na qual outras pessoas podem escrever. Uma margem na qual outras pessoas podem escrever. O significado é inerentemente instável e ele é constantemente perturbado pela diferença. Ele está constantemente escapulindo, diz Hall, de nós. Existem sempre significados suplementares sobre os quais não temos qualquer controle, que surgirão de modo a subverter nossas tentativas para criar mundos fixos e estáveis. E conclui Hall: a memória antecede o dueto língua-identidade. Como um elo incrível e invisível, interliga os acontecimentos do presente, do passado e do futuro, e cria sentidos para os antônimos antes e depois. Então, eu estou colocando essa frase do Hall, porque eu senti essa frase do Hall hoje em alguns casos que eu visitei hoje, né, para fazer algumas entregas em homenagem ao Dia das Mães, e a gente percebeu como o Dia das Mães ele traz memórias, muitas vezes memórias que extrapolam fatos, palavras e linguagem. As memórias do passado, do presente e do futuro, do Dia das Mães, eu percebi muito presentes no dia de hoje, independente da situação, né? Está lá a memória, muitas vezes superior até ao acontecimento. Então, é uma contribuição, portanto, do jamaicano Stuart Hall, que aparece aqui no livro Mingiriba, Memória e Identidade, da professora Francisca Eugênia Gomes Duarte. Muito bem, e hoje nós vamos falar de um tema muito importante, né? A nossa aula de hoje tem como tema algumas tendências das políticas públicas em educação. Estamos já começando a funilar, né? Saindo da política para a política pública, elaboraram um projeto de política pública. Estamos agora entrando em um assunto que vai nos levar, por exemplo, à LDB, vai nos levar, por exemplo, ao Plano Nacional de Educação, vai nos levar, por exemplo, a temas como cotas, né? Enfim, vários assuntos importantes para a nossa educação. Então, repetindo, o tema de hoje é algumas tendências das políticas públicas. Eu tentei procurar encontrar duas ou três mais abrangentes, né, para a gente não poder ficar falando aqui de muitas e talvez não conseguisse, por falta de tempo, tratá-las todas de forma com equidade, né, digamos assim. Então vamos lá. Outra coisa importante também é que na aula de hoje vai surgir uma importante questão bônus a partir da nossa LDB. Aguardem. Mas vamos lá. Então, para começar, eu gostaria de colocar para vocês aqui três tendências de políticas públicas voltadas para a educação. Claro que essas tendências elas também atingem outras áreas,
mas eu vou me restringir aqui a essas tendências voltadas para a educação. A primeira tendência vamos chamar de desenvolvimentista. Desenvolvimentista, ou se quiser, tendência que coloca o desenvolvimento como um elemento a pensar o macro. Então, vou chamar uma tendência que coloca o desenvolvimento como elemento principal. A segunda tendência tem muito a ver com a primeira, mas já procura caminhar para outro aspecto, né? Talvez até mais ideológico, quem sabe até mais idealista, mas que é importante também se colocar aqui, que é a chamada tendência democrática, ou se quiser, a democratização e expansão da educação. E a terceira tendência, né, vamos chamar de educação como política social compensatória. Então, essas três foram as que nós escolhemos para trabalhar aqui no Brasil, né, esses elementos que nós chamamos de desenvolvimento como política macro, democratização como expansão da educação e a política de compensação social ou como política social compensatória. Eu vou dizer a vocês, só para de antemão, que eu vou falar mais aqui dos governos FHC e Lula, né? Mas é claro que essas tendências elas são anteriores por exemplo, a FHC, podia referir aqui, por exemplo, o primeiro governo pós-ditadura, no caso o governo Sarney, né, ao governo Collor, ao governo Itamar, que vai seguir ao governo de Collor, depois ao governo de FHC e, consequentemente, ao governo Lula. E a gente pode dizer que esses dois governos, FHC e Lula, são aqueles que mais se dirigem a essas políticas, cada um procurando aquela que mais se afia a seu ideal ideológico. Então, para começar, eu vou trazer para vocês aqui uma compreensão do que seria o desenvolvimento na política pública, o que seria o desenvolvimento econômico voltado, por exemplo, para a educação. Então, eu trouxe para vocês aqui um trecho para a gente poder trabalhar melhor essa primeira tendência, que diz o seguinte, né? Que o termo desenvolvimento em política pública, em especial econômica, foi tomado dos governos após a década de 30, né? Com a Grande Depressão, né? A crise da Bolsa de Nova York, o aumento de problemas econômicos, e aí se criou uma política voltada para a industrialização, a infraestrutura, né? E ampliar o desenvolvimento econômico, político e social. E aí tem também a Segunda Guerra Mundial, né? Que também é outro momento em que o clima político e social estavam abalados, e com isso vão se adotar depois políticas e estratégias nacionais e internacionais com a intenção de voltar para o crescimento interno e a industrialização e avanços sociais. Então, é uma política, portanto, que já vem de algum tempo. Em termos de educação, por exemplo, nós podemos colocar que esse modelo, né, macroeconômico, como eu coloquei aqui no início, ele tem algumas características, por exemplo, né? A primeira característica, algumas que eu pensei para vocês: a formulação e legitimação de estratégias para o desenvolvimento produtivo e o projeto nacional, né, que aquele governo, que aquele estado pretende desenvolver. Outra característica, a promoção de acumulação de capital, bens de valor e dinheiro no território nacional, com aspectos, por exemplo, voltados para a tecnologia de ponta, ou a industrialização, enfim, né? Há outros campos específicos também fora da educação. O estímulo à formação de um empresariado competitivo para o mercado mundial, né? E o incentivo ao progresso científico e tecnológico vinculado à produção e o controle do Estado Nacional. E também regulação do comércio exterior, relações financeiras externas. E, por último, o impulso para a estabilidade macroeconômica, no sentido de
amplo aspecto, valorizar a moeda, preços, juro, câmbios, contas públicas e contas externas. Então, isso aí, por exemplo, no Brasil, ficou bem visível com os planos, né? Colo, plano cruzado, plano real, e tantos planos que foram criados aí nesse aspecto de colocar a economia como uma tendência mais importante para o Estado. E aí, como é que isso acontece com a educação? Com a educação, o Estado vai tentar usar a educação como ferramenta para esses seus objetivos. Então, por exemplo, no Brasil, na época do FHC, houve grande amparo econômico aqui no Brasil do Banco Mundial, né? O Banco Mundial financiava e dizia quais eram as políticas, né, de educação que interessam a esse banco, que interessam ao setor financeiro, que interessa ao grande capital internacional. Então, o BID, né, por exemplo, foi o grande vetor, né, de avanços na educação, mas a partir de preceitos, digamos assim, de base econômica, em que a educação poderia ser uma ferramenta de desenvolvimento, claro, dentro de um padrão, de um modelo do Banco Mundial e de outras instituições internacionais, por exemplo, como o FMI, né, e etc. Bom, esse seria a primeira tendência, né? A educação é valorizada desde que ela sirva de base para o desenvolvimento econômico, né? Ou seja, a educação aí passa a ter um valor, passa a ter financiamento, mas ela está atrelada ao interesse econômico do Estado ou do governo, que pretende dizer que a educação é importante, que vai investir nela, vai receber recursos, desde que ela se reverta ao interesse capitalista, ao interesse econômico do Estado. No caso aqui eu falo do Brasil, por exemplo, em especial na década de 90 e nos governos de FHC, por exemplo. Bom, a segunda tendência é chamada de democrática. O que é que ela prega? Bom, é uma tendência que paralela ao desenvolvimento econômico, paralelo aos investimentos sociais, ela valoriza extremamente a expansão da educação. Então, o que é que nós tivemos nos anos 70, 80, 90 no Brasil? Nós tivemos uma grande expansão do ensino, principalmente do ensino fundamental, ensino médio e depois superior. Bom, é vantagem isso? Claro que é vantagem. Você ter uma expansão de escolas, uma expansão do sistema de ensino, você ter opções de escolher, digamos, o privado, o particular, o estadual, o municipal, o federal, né? Enfim, os 3S, né, por exemplo, onde estaria, por exemplo, o SESI, por exemplo, o SENAC, né? E entre outras, né? Mas o que aconteceu no Brasil? Essa democratização, que tem sua origem nas lutas contra a ditadura, que tem sua origem nas lutas pelo ensino público gratuito de qualidade na década de 70, 80 e 90, que tem sua origem nos congressos de professores, né, congresso da UNE, né, nos grandes eventos DCE, dos CEAs, etc. Né? Então, a democratização, claro que é uma palavra ainda hoje importante, né, que para nós é como respirar. Agora, o que aconteceu com essa tendência na educação? Expandiu-se o sistema de ensino público, por exemplo, e o que aconteceu? Baixou-se a qualidade da escola brasileira. As famílias que tinham recursos, que podiam pagar, ou que podem pagar, por exemplo, um plano de saúde, uma escola particular, ou qualquer convênio, o que é que ela faz, essa família? Tira o filho da escola pública e coloca na escola particular. E o que acontece? As escolas particulares, os grandes empreendimentos particulares, as grandes empresas, grupos econômicos investem bastante na educação. Investem em atividades diversas, né, para o aluno, investem, por exemplo, em 3 turnos, investem em aula sábado, domingo, passeio, aula de campo, tecnologia, né, aulões, né, concorrências, eventos científicos, né, Olimpíadas. E aí o que acontece? A educação passa a ser um valor econômico.
né? Ou seja, as pessoas que podem pagar, que podiam pagar e que podem, tiram os filhos da escola pública e vão para a escola particular. E ao fazer isso, essa classe que tem digamos assim, um certo poder de influência, né? Deixa a escola pública entregue aos pais que muitas vezes não têm condição nem de ir à reunião de pais e mestres. E não vão, por exemplo, ter condição de se envolver em debates, em manifestações, em defesa da escola pública. Aconteceu no Brasil? A expansão do ensino é uma coisa importantíssima, é um direito de todos, é dever do Estado, foi feita de uma forma em que houve um desequilíbrio. Criaram-se muitas vagas, ampliaram-se, a sala de aula tem 25 alunos, passa a ter 50. Passa a ter 50, né? E aí o que acontece? Cai a qualidade do ensino, o professor passa a ter mais problema no domínio da disciplina ou de organização de sala de aula, né? Crescem os problemas disciplinares e pedagógicos, etc., porque não há um nivelamento, né? Então, o que acontece? A tendência democrática, que é uma coisa desejada, foi desejada, é desejada, ela expandiu o sistema de ensino, mas não melhorou a educação no Brasil. Então, é uma tendência que a gente... Eu mesmo defendi essa tendência, defendi muitas vezes, defendi como dirigente estudantil, né, como professor, diretor de escola que fui, né? Então, mas ao mesmo tempo eu coloco aqui que a democratização do ensino, que é uma coisa necessária, válida, desejada por todos nós até hoje, né? Ela não vem acompanhada de quê? De uma qualidade na educação brasileira. E aí está, quando você pega exames como PISA, o próprio Enem, quando você pega o exame do estado do Enem, né, dos vestibulares, de seleções, estou pegando aqui alguns exemplos que vocês conhecem, mas há outras avaliações, inclusive. Eu cito, no caso, a PISA, porque é um exame internacional, né? Não é uma coisa nacional. Mas, de qualquer maneira, a gente percebe o quê? Que a qualidade do ensino não se deu, né, justamente com a expansão do ensino superior no Brasil. Então, mais uma tendência que deve ser colocada, é importante se lutar por ela, mas entender que a democratização, ou seja, a expansão da educação, deve vir acompanhada de quê? De qualidade. Vocês estão vendo, por exemplo, a dificuldade nossa hoje para se comunicar com vocês, né? Porque a escola, claro que a escola não esperava a pandemia, né? Ninguém tinha bola de cristal para adivinhar que vinha a pandemia. Mas você vê, por exemplo, a dificuldade que nós temos muitas vezes, né, por falta de infraestrutura da escola, né, ou da universidade, para que a gente possa se comunicar com mais tranquilidade, né? Eu recebo muita mensagem no WhatsApp de alunos que, professor, houve mudança no meu aparelho, no meu chip não deu certo, ou então aqui aconteceu isso com a internet. E aí o que eu posso fazer é entender que o processo tecnológico não acompanhou o processo da educação no Brasil, né? Agora pode ser que com a pandemia os governos nas instâncias municipal, estadual, federal, possam pensar a educação, né, como investimento tecnológico também. Não só isso, como qualidade, como expansão e como investimento em tecnologia, né? Então, aqui é uma tendência muito interessante de se colocar, que a gente ainda vive no Brasil, né? Quem é que não quer uma escola pública, gratuita e de qualidade? Quem é que não quer? Né? E quem é que não quer uma saúde pública, gratuita e de qualidade? Quem é que não quer um transporte público, gratuito e de qualidade? Todo mundo quer, mas muitas vezes a expansão não é acompanhada de quê? Aqui eu falei nas políticas públicas: fiscalização, avaliação, acompanhamento, críticas, sugestões, para que as coisas não tornem-se, né, uma torre de Babel e prejudique muitas vezes o aluno, que é o menos culpado de tudo isso que acontece em torno dele. Aluno e professor, claro. E a terceira tendência, né, eu vou chamar de a educação como política social compensatória. Aqui, claro, todo mundo lembra de quê? Do governo Lula, né? Agora, sem querer ser injusto com o querer fazer média aqui, é bom lembrar que o governo Lula, ele foi muito inteligente, pelo governo Lula, quando ele transformou as políticas de FHC em política de Estado. As questões das cotas, das bolsas, que já existiam timidamente lá, com Ruth Cardoso, Henrique Cardoso, né, com Paulo Renato de Souza, ministro da Educação, né, um dos criadores do Enem, né? Então, assim, já existiam,
Mas foi o que o Lula fez? Ele expandiu. Então, essa educação aqui, essa tendência da educação, ela valoriza, por exemplo, a chamada política afirmativa. Por exemplo, inclusão, cotas, qualidade. Essa eu recebi uma mensagem de uma mãe me perguntando: professor, meu filho, uma mãe de escola particular, né, que trabalhou comigo, né, em algum tempo em alguma escola. Olha, professor, eu queria fazer uma pergunta. Meu filho estudou na escola particular. Ele vai ter direito a participar das cotas sociais da URCA? Né? Porque vocês sabem, por exemplo, que o aluno de escola pública, ele tem direito a pedir abatimento, por exemplo, na taxa de vestibular, né? Então, ele é preocupado, aí eu me dirigi ao reitor, à SEB, para não dar informação, digamos, vazia. Então, o que é isso aqui? É uma política afirmativa que valoriza a inclusão social. Aí você tem, por exemplo, as cotas étnicas. Aí você tem, por exemplo, as bolsas, né? A Bolsa Atleta, a Bolsa Família, o Vale Gás, né? Você tem, por exemplo, as cotas para o Enem, para o vestibular, para os concursos públicos, né? Índios, negros, mulheres, LGBT, etc. Então, tudo isso é importante e é bom falar sobre isso. Por quê? Porque, vez por outra, pode dizer sempre, né? Tem alguém dizendo: olha, isso não vai funcionar, né? Isso não vai resolver o problema, seria bom rever isso aqui. É claro que as cotas, elas não devem ser definitivas. Elas vêm para corrigir uma injustiça. Por exemplo, quem foi que perdeu no Brasil com a chegada dos portugueses? Os índios. Quem perdeu no Brasil com a escravidão e com a Pós-Lei Áurea? Os negros. Então, as cotas compensatórias, essa política afirmativa, ela tem um objetivo. Ela quer restaurar essas pessoas que no passado, seus pioneiros, seus familiares, né, tiveram problemas que ainda se refletem hoje no Brasil contemporâneo. Então, essa política, ela sempre está sendo questionada, né? Sempre, ou quase sempre questionada. É importante, as cotas. A política afirmativa, ela pretende corrigir injustiças do passado ou do presente recente, né? Com o caso dos índios, por exemplo, dos latinos, dos imigrantes, por exemplo, dos venezuelanos, por exemplo, aqui no Brasil, é um caso bem recente, né? Dos negros, né? Chamados afrodescendentes. Daí, por exemplo, o Lula criou uma universidade do Mercosul para o Brasil, financiou praticamente quase tudo para financiar estudos aqui entre Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, né? Então, criou-se também aqui a universidade chamada Unilab, né? Aqui no Nordeste, por exemplo, na Bahia, no Ceará, para enfatizar o apoio aos afrodescendentes. Então, esse tipo de tendência é importante ser colocada, que ela visa fazer correções. Mas o ideal é que essas pessoas tivessem a mesma condição. Aí onde entra a qualidade do ensino público, tem que ser bom, para que eu possa concorrer igual com um aluno de escola particular. Enquanto não houver essa equiparação, vai ter que haver uma cota, vai ter que haver uma política afirmativa, né, em relação àqueles que estão em segundo plano ou último plano, né, para que haja realmente equilíbrio no emprego, no trabalho, na universidade, no vestibular, no Enem, nos concursos públicos. É preciso que haja, então, equidade. Aí que muitas vezes você vai fazer um concurso, está lá. Você é negro, você é pardo, você é branco, você é asiático, para você poder concorrer. Aí tem os espertos que colocam: não, eu sou negro, porque meu bisavó casou com a negra. Então aí dá aquelas questões jurídicas muitas vezes, né? Se bem que, na minha concepção, todos nós temos sangue negro. Mas claro que tem aqueles que realmente precisam de um apoio do Estado para que ele possa manter o equilíbrio e conseguir concorrer e participar do meio acadêmico, do meio tecnológico, social, profissional, em igual condição com os demais. Bom, essa tendência aqui, como eu disse, ela não surgiu no governo Lula, mas foi o governo Lula que desenvolveu, que expandiu. Mas, por exemplo, voltando um pouquinho para comparar essa tendência com a democrática e com a progressista, né, ou melhor, com a
que coloca o desenvolvimento macro acima de tudo, pensar macro acima de tudo, na primeira tendência e na segunda, nós temos algumas coisas bem interessantes para serem colocadas. Primeiro, na tendência democrática, é claro que o grande chamado é a luta pela gestão democrática, a luta pela escola pública, gratuita e de qualidade, a luta pelo concurso para professor, a luta pela seleção justa para alunos e a luta por investimento em tecnologia nas escolas. Na visão neoliberal, que predomina naquele primeiro modelo lá, neoliberal, né, nós temos, por exemplo, olha como é interessante isso aqui, né, de onde vem essa tendência por exemplo, de avaliar os professores, de fazer pesquisa, né, de fazer questionários, né, imagina ainda, né. A visão neoliberal, que é a primeira que eu citei, ela trouxe, por exemplo, para nós, no Brasil, baseado, claro, no incentivo do Banco Mundial, né, do BID, do FMI, de outros órgãos internacionais até, trouxe sistemas de avaliação e de responsabilização dos educadores. O que é isso? Bom, quando o governo diz, vou dar dinheiro, eu vou investir, vou pintar a escola, vou comprar televisão, vou comprar tecnologia, vou comprar laboratório, vou fazer isso e aquilo, eles falam, em contrapartida, vamos avaliar. Vamos avaliar a escola, avaliar a educação, para saber de quem é a responsabilidade pelo fracasso. Pelo sucesso ninguém discute, né? Então, a visão liberal, ela se preocupou, aquela primeira visão, né? Aquela visão progressista que eu falei, né? De incentivo ao desenvolvimento, né? Acima de tudo, ela incentivou e começou a fazer avaliações, geralmente, que iriam mostrar que a responsabilidade pelo fracasso era de quem? Dos educadores. Então, isso começou a criar esse sistema de avaliar, não para melhorar, mas para procurar culpados. Né? Outra coisa dessa política de desenvolvimento a todo custo, a macropolítica, né? Que a educação deve estar a serviço da economia, a serviço do mercado, a educação passou a ser uma mercadoria. A partir daí houve o que no Brasil? Uma grande expansão do ensino superior pago. Inicialmente, nós tivemos o quê? Eu vou falar sobre esse assunto depois, lá no final da nossa disciplina, mas eu vou logo adiantar aqui. Inicialmente, né, no Brasil, nós tivemos o quê? Um ensino para as elites que era dado por quem? Pelas instituições religiosas, como jesuítas, né? Por exemplo, jesuítas, né? Então, depois que o Brasil aprova o ensino laico, né? Em especial com a República, né? Essas escolas passam a ser alguns nichos específicos, salesianos, diocesanos, carmelitas, né? Santa Maria, etc. Né? Então, e vem aí o que? Vem a educação pública, que pretende ser gratuita e de qualidade. Isso eu falo depois em outra aula especial no final da disciplina. Vocês vão ver uma aula muito interessante sobre o ensino do Brasil e as nossas leis, do Rato Studorium dos jesuítas até os dias de hoje. Mas vamos lá. Então, essa primeira tendência, ela valorizou profundamente, né, o ensino em todos os níveis, em especial no nível superior, de forma paga. Tivemos primeiro, como eu disse a vocês, a educação que sai da mão dos religiosos e passa para a mão de empresas. Quem não lembra aqui do Geo Studio, que tem o Charles Chaplin como marca, Geo Studio, né? Farias Brito, 7 de setembro, os grandes colégios particulares que aqui no Ceará e no Brasil aprovavam os vestibulares, no Enem, eram capa de revista, né? E tinham recursos, né? Tinha até um colégio de Fortaleza desse tipo, que tinha até uma escola nas dunas, Agora bem, que é a área de proteção ambiental, mas tinha uma escola nas dunas. Tinha outra que tinha uma escola no mangue, e outra tinha uma escola na Amazônia, né? Então você vê como eles tinham recurso. E depois você vai ter um grande incentivo
para o ensino superior. Hoje você tem aqui na região do Cariri grandes grupos particulares que desenvolvem o ensino superior particular. A URCA, nós temos a URCA, nós temos a UVA, mas só que a UVA aqui da nossa região, a UVA, ela é a mesma UVA de Sobral, só que ela aqui é paga, porque ela aqui é uma seção da UVA de Sobral. Nós temos aqui a UVA, né? Temos a URCA, temos a UFCA, né? E temos ao lado delas, temos o quê? Temos o Leão Sampaio, FJN, FMJ, o Estácio. Quer dizer, hoje estamos vendo uma disputa no mercado entre grupos particulares e as escolas públicas, como a nossa URCA, por exemplo. Então, isso começou a se tornar realidade com a política neoliberal da tendência desenvolvimentista, né, que coloca a educação como parte da economia, para fundir-se com a economia, e incentivou-se assim a educação como mercadoria, né, que é uma grande luta nossa, inclusive, para entender que é um direito do pai escolher a escola particular ou pública, mas a educação, acima de tudo, não deve ser uma mercadoria, ela deve ser um projeto de vida, né? E o que aconteceu também com as escolas? O governo começou a cobrar o quê? Gestão empresarial. O diretor passou a ser gestor da escola. Você tinha o diretor, o secretário, o supervisor, o tesoureiro. Aí você tem agora o núcleo gestor. Quer dizer, o governo neoliberal pede que a escola tenha uma aparência de uma empresa. Né? Empresa, eles mudam a estrutura da escola, faz um escritório do diretor, o diretor ele passa a administrar o recurso público que vem para a escola. Então, o que é isso? É um modelo neoliberal de escola como empresa. Escola como empresa. Tem seu aspecto positivo? Tem, mas é preciso ter cuidado que a escola é um investimento maior do que só o financeiro. É formação humana. Então, outra coisa importante que eu queria deixar claro para vocês, né? Com o governo Lula, que vai enfatizar essa política afirmativa, vamos ter algumas mudanças, por exemplo, né? A participação de sindicatos, né? De professores, grupos de alunos, incentivo, por exemplo, a expansão das universidades públicas, por exemplo. Aqui nós começamos com um curso de medicina em Barbalha, da UFC. Depois se criou um campus avançado da UFC em Crato. Depois criou-se um outro campus em Juazeiro. Posteriormente, né, isso foi a expansão da UFC, né? Sobral e Barbalha, Crato e Juazeiro. Depois foi transformado tudo isso em Universidade Regional do Cariri. Então, mas inicialmente o governo procurou expandir as federais, né, pelo interior do Brasil, né, já que as federais praticamente só existiam em capitais, e algumas exceções, né, algumas grandes cidades como Campinas, por exemplo, etc. Mas a maioria eram em capitais. Então, houve essa expansão do ensino público superior gratuito. Também tivemos nesse período assim a criação de liceus de artes e ofícios, né, de escolas profissionalizantes, né, e uma coisa que não é novidade não, já está previsto na LDB, isso aqui que eu vou dizer para vocês, escola de tempo integral, né, e você vê muitas vezes você vê pais tirando o filho da escola pública, particular, para colocar, por exemplo, uma escola profissionalizante, uma escola de tempo integral. Inclusive, alguns tiram também, né, claro que tem os que tiram porque acreditam no projeto, mas alguns tiram para poder ter direito a ProUni, FIES, FIES nem tanto porque é um financiamento, né? Mas o ProUni, por exemplo, a Bolsa, cotas, né? Mas já se percebe, antes da pandemia tem muito isso, né? Alguns pais me diziam, não, eu vou colocar meu filho numa escola pública porque tem isso, que é de qualidade, tem laboratório, sabe a profissão, né? Então, houve, portanto, uma retomada da escola pública, voltando para setores mais específicos, por exemplo, que seria a escola de tempo integral e as chamadas escolas profissionalizantes, que eram os liceus de arte e ofício no passado. Então, vocês estão vendo aí essas tendências, como é que elas funcionam, né? A tendência que coloca o desenvolvimento, né, como algo mais importante, a economia é mais importante que a educação. A educação tem que ser uma ferramenta a serviço da economia, a serviço do crescimento do Estado, né? É a chamada macropolítica, que coloca a economia acima de tudo.
A política democrática, que diz que a educação deve ser desenvolvida, deve ser ampliada, só que no Brasil, como eu coloquei para vocês, essa ampliação não se deu ao lado da qualidade do ensino e tivemos aí um grande problema na educação brasileira, em especial nas escolas públicas de ensino médio, né? E aí temos agora a alta gestão, né? A outra política pública, que é essa política que eu chamo de política afirmativa, que valoriza, por exemplo, essa expansão das universidades públicas federais, no caso do governo federal, que valoriza levar para o interior os recursos, os cursos que antigamente só se podia cursar nas capitais e, ao mesmo tempo, faz um contrabalanço entre a escola pública, né, ensino médio e superior, e a escola, digamos, particular de ensino médio e superior. E, finalmente, nós temos aí uma coisa importante que vai ser ampliada já no governo Lula, que também é criação do ministro Paulo Renato de Souza, no governo FHC. Bom que vocês saibam que aqui a gente tem que colocar as coisas pela história, não pela ideologia. Então, no governo Lula, essa política de afirmativa vai transformar o Enem. Gente, o Enem, até o governo de Lula, era um exame simples, ninguém dava valor não aparecia em manchete de jornal, era uma coisa muito acadêmica, uma pesquisa. Para você ter uma ideia, eram os reitores das universidades federais que elaboravam o Enem, que discutiam sobre... Era uma coisa muito assim, fechada, não tinha atrativo. De repente, o que é que faz o governo Lula? Pega o Enem do Paulo Renato, e transforma no Exame Nacional de Ensino Médio para todo o Brasil. E, inclusive, mais recentemente, levou-se até o Enem para Portugal, né? Para Coimbra. Então, o Enem passou a ser o quê? O grande vestibular do Brasil. Só existe um exame no Brasil que se aproxima, mas não chega, não é igual ao Enem, né? Que é o exame, né, chamado de FUVEST, né? Que seleciona alunos lá em São Paulo, por exemplo, para as grandes instituições de São Paulo. Fora a FUVEST, ou tirando a FUVEST, os demais vestibulares desapareceram. Por quê? Porque as universidades federais, algumas particulares, alguns estaduais, aceitam o Enem como todo, ou com a redação, ou como parte do seu exame vestibular. Então, o Enem passou a ser a grande prova nacional de avaliação, inclusive do ensino médio. Então, isso aí foi uma criação do governo neoliberal, do FHC, e depois transformado numa política afirmativa de ampliação de direitos dos estudantes no governo Lula. Aí o Enem passou a ser a representação da ampliação do direito do aluno estudar onde ele quiser. Por exemplo, moro no Ceará, faço o Enem, mas vou estudar no Acre. Moro no Acre, faço o Enem, vou estudar onde? No Ceará. Eu moro onde? No Ceará. Faço o Enem para estudar onde? Em Coimbra. Então, o Enem passou a ser a grande ferramenta. E o que aconteceu com as escolas particulares? Começam a usar agora o Enem como plataforma de propaganda. Porque o Enem é o exame, que vai selecionar alunos para os federais do Brasil, para institutos e até para fora do Brasil. Isso aí no nível da política pública para o ensino médio. Aí vem o quê? Outro exame que, gente, esse exame era praticamente boicotado. Quando eu fui diretor do DEG na URCA, eu via lá como era. O aluno, não fazia nada não, vou só assinar a prova, não vou nem lá fazer a prova. Aí o que o governo faz? Transforma o ENAD, o Enem é para o ensino médio, e o ENAD para o ensino superior. Todo ano seleciona cursos que vão submeter-se ao ENAD. Para fazer o quê? Uma espécie de radiografia do ensino superior. E, muitas vezes, o aluno tem que fazer o ENAD para poder saber o seu diploma do ensino superior. Então, o ENAD seria a radiografia do ensino superior, porque a cada ano eu escolho, por exemplo, hoje vai fazer letras, direito, economia, educação física, medicina e agronomia, por exemplo, fazer ENAD. Aí no outro ano eu pego mais outros cursos. E aí o governo libera notas da universidade, libera nota, avalia a universidade, avalia o aluno, avalia o professor, avalia o ensino e, portanto, o que o Enem faz com as suas notas
para o ensino médio, a qualidade faz em relação ao ensino superior. Outra política, outro modo de avaliar, que eu falei aqui no começo da avaliação, né, é que o governo neoliberal criou para depois o governo do Lula transformar em política pública de ampliação do ensino superior no Brasil. O ensino superior a partir do Enem, que seleciona para a universidade, e o ENAD, que faz a ponta final, que diz como é que está a condição do ensino superior no Brasil, naqueles cursos que eles estão sendo colocados naquele ano para avaliação. Então, resumindo, aí estão as três tendências, né, que você vai encontrar no Brasil, né, lutando, tentando se impor, ou acontecendo às vezes, né, no mesmo momento, elas às vezes se confundem, né? Essas três tendências que eu falei, a tendência que vai valorizar acima de tudo o aspecto do desenvolvimento, o pensar macro, a educação como base para o desenvolvimento econômico. Depois vem a democratização, que coloca a expansão da educação ou do ensino como um elemento importante, mas que no Brasil teve um probleminha sério. Qual foi? A expansão se deu, ótimo, mas faltou o quê? Uma qualidade para essa expansão. E a outra tendência, que é a tendência que eu chamei aqui de política afirmativa, que valoriza a inclusão, as cotas, a qualidade, ampliou o Enem, ampliou o ENAD, né? Enfim, fez várias avaliações e viu que era preciso ampliar aquilo que se tinha e colocar, por exemplo, um espaço para aqueles que estavam excluídos, que não foram incluídos, né? Que não participaram do bolo nacional da economia, nem da educação ou de outras áreas importantes. Bom, agora, o que é que você percebe a partir de tudo isso? É claro que muita coisa que eu falei aqui, você vai encontrar, por exemplo, na nossa legislação, né? Vai encontrar, por exemplo, alguns desses assuntos lá no Plano Nacional de Educação, né? Vai encontrar na LDB 96, né? Que tudo isso já vem de lutas e de discussões, debates anteriores até a LDB. Mas o que é que aconteceu, por exemplo, quando os nossos governos, o Estado brasileiro resolveu colocar a educação como ferramenta ou de expansão da economia, ou de expansão democrática, ou de equidade de direitos. Reparem bem, são três coisas, né? Cada um dentro do seu aspecto específico. O que aconteceu com a educação? O que aconteceu com o professor? Com a escola? Bom, o governo, para chegar até onde nós chegamos, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer avaliações, ele vai sugerir planejamento, ele vai sugerir programa, ele vai sugerir agendas. E é o que acontece aqui no Brasil. Vai acontecer uma coisa interessante. Esse tipo digamos assim, de agenda que valoriza o burocrático, a legislação, a lei, o documento, a teoria, muitas vezes peca por excesso de teoria. E aí o que vai acontecer no Brasil? Vai haver uma valorização tremenda do técnico de políticas públicas, e não do professor, e não do aluno. Então, por exemplo, você é professor, mas você fica submisso a um técnico, a um gerente, a um burocrata de um órgão, né, ligado à educação, que vai dizer o que deve ser feito, né? Ou seja, pessoas que muitas vezes nunca deram aula, mas estão muito acostumados com papel, com legislação, conhecem a lei, né? E isso gera o quê? Um respeito, né? E uma autoridade sobre o professor, muitas vezes. Então, valorizou-se a partir daqui, né, na escola pública e na particular, né, o planejamento técnico com a participação do professor, que muitas vezes ele vai apenas seguir a normatização que os técnicos trazem de Brasília, de Fortaleza, da prefeitura. Bom, vamos parar por aqui. Temos também o quê? Uma coisa importante aqui também que aconteceu, né? Vamos negar que tudo foi ruim, né? Vemos o quê? Com essa colocação da educação com prioridade. Ou econômica, ou democrática, ou social. Reparem bem, ou econômica, ou democrática, ou social.
passamos a ter o quê? Também uma descentralização das decisões. Então, por exemplo, além do MEC, das secretarias, da antiga delegacia de ensino, que hoje são as CREDs, né? Temos o quê? Temos os gabinetes, temos, por exemplo, os comitês, né? Temos as comissões, né, de educação, por exemplo, que é no município. E isso faz com que a educação passe a ser um assunto de todo mundo. Pai, aluno, professor, técnico, político, vereador, líder comunitário. Então, temos isso, né? Agora, quando isso também acontece de forma sem ser planejada, quem é que perde com isso? É o professor. Porque parece que o professor é só professor, ele não é técnico. Cada vez que você está na sala de aula, pega no giz, no apagador, escreve no quadro negro, pega a apostila, pega o livro, dá uma aula, conversa com o aluno, faz avaliação, usa uma tecnologia de ponta. Você, professor, também é técnico. Então, de repente, com esse sistema que todo mundo entende a educação, o professor passou a ser mero personagem complementar e não aquele elemento fundamental que, como aluno, formariam as bases da educação. Isso, claro, com essa expansão, né, essa preocupação que muitas vezes, de forma desorganizada, mas com bons interesses, termina colocando o professor apenas como ouvinte, não elemento decisivo da educação brasileira. E como eu falei, aí você tem o MEC, né? Tem a SEDUC, você tem, por exemplo, a secretarias municipais, comissões, mas o que é que você percebeu também com essas mudanças políticas dos anos 90, 80, 90, 2000, para cá? Você percebeu que a escola passou a ser centro das novas políticas educacionais. Então a escola passou a ser também importante, porque o diretor agora ele é um gestor, ele tem uma equipe para administrar os recursos que vêm para ele, ele escolhe o livro que ele vai adotar, ele planeja com os professores, com os técnicos, com os alunos, ele agora é eleito, então a escola passou a ser como se fosse o QG da artilharia da educação brasileira. Isso, claro, se realmente houver participação, não houver politicagem, não houver jogo de interesse, isso é muito importante. A escola como centro da política educacional brasileira. E aí, outra coisa que vai surgir entre meio, entre as três tendências, que valoriza a economia, a educação pela economia, a democrática, que pede a expansão da educação pública, de qualidade e para todos, e a que valoriza as políticas afirmativas, que vocês conhecem como bolsas, como vales, como inclusão social. Passou a se cobrar da escola o quê? O discurso da empresa, eficácia. Começou a se cobrar dos diretores, dos professores e até dos alunos, eficácia, resultado, tem que dar resultado. Então, muitas vezes essa busca de eficácia não olha o que está acontecendo, como está o aluno, qual a situação social dele, como é que está o seu currículo, como é que está, digamos assim, o histórico escolar, como é que ele está fazendo os seus estudos. Então, a busca de eficácia muitas vezes pede resultado na ponta, sem avaliar o início e o meio do processo. Mas hoje se pede eficácia na educação, resultados, digamos assim. E muitas vezes o governo se esmiuça para a esquerda ou para a direita, sem querer fazer a parte dele, muitas vezes. Bom, e a outra característica que vai surgir entre as três tendências, repito, três tendências. Qual é a primeira? A tendência que coloca o desenvolvimento como base fundamental. E a educação é um instrumento para ele. A segunda qual é? Educação para todos, expansão democrática do ensino, da educação. E a terceira, a política afirmativa. Então, nesse caminho até chegar aqui, nós tivemos também um elemento que eu já falei, mas vou reafirmar aqui, a educação voltada para o mercado consumidor da educação. Eu expliquei para vocês, Tanto a escola se volta para o mercado, como se cria um mercado de consumo da educação, em que a educação passa a ser uma
mercadoria, e que você vai encontrar isso muitas vezes, de vez em quando nos jornais, quando encontra denúncia de escolas que não são registradas, que deram calote em alunos, que não expediram diploma, enfim. Por quê? Porque nessa ânsia de oferecer educação ao mercado de qualquer jeito, muitas vezes termina dessa maneira. É claro que tem as exceções. Isso não vale para todo mundo. Tem sempre que colocar que a gente está falando aqui de um modo geral, sem dizer que todas as particulares são ruins ou que são só para o mercado consumidor. Não vou aqui entrar nesse mérito, porque eu não fiz uma pesquisa sobre isso, mas estou colocando que muitas vezes também na educação pública também existe esse descalabro em relação à qualidade da educação, e também existem escolas públicas. Existem escolas públicas boas e ruins, escolas particulares boas e ruins, instituições boas, ruins públicas e ruins particulares, e vice-versa. Então aqui não há uma denúncia específica, não. É uma coisa de modo geral. Bom, a partir de agora eu vou fazer um recorte para vocês dessas políticas públicas que eu tentei apresentar aqui para vocês a partir da LDB, enfatizando o período de FHC, e depois o governo Lula, que vai ainda ter suas influências, porque veio a Dilma, depois veio o Temer e agora veio o Bolsonaro, e de qualquer maneira, o que se tem hoje de política pública, por exemplo, de cotas, transferência de renda e outras, vem dos governos FHC ou Lula. Então eu procurei fazer esse recorte desses dois governos. Bom, vamos nos fixar agora no governo FHC, Fernando Henrique Cardoso, presidente do Brasil após o período chamado de transição de Itamar, quando há o impeachment de Collor, Itamar o vice assume e as eleições seguintes são ganhas pelo PSDB, os chamados tucanos, década de 90 em diante. Então, o FHC, ele é um político de centro-esquerda, teve junto do Lula, do Miguel Arraes, do Brizola, do Tancredo, do Luiz Guimarães, naquela famosa campanha da direta já, Então também pela campanha da redemocratização do país. Bom, o que acontece aqui no governo FHC? Primeiro, a grande pregação desses governos neoliberais são a reforma do Estado. E vocês viram, por exemplo, venderam várias empresas de telecomunicações, ligadas à economia do Estado, porque era muito pesado, era um elefante, o Estado tem que ser menor. Então, o grande discurso ainda hoje dos governos é o quê? É que o governo está pesado e que tem que vender empresa. Por exemplo, para quem não lembra, o Bradesco aqui do Crato e do Cariri era o antigo, o Bradesco já existia, mas as agências, por exemplo, do Bradesco, muitas delas hoje eram do antigo BEC, que era um banco estadual do estado do Ceará, e hoje transformado em Bradesco. Então, muitos estados tinham banco. O Ceará era o BEC, o Pernambuco tinha Bandep, e por aí vai. Tem até a música do Luiz Gonzaga que fala sobre isso, que o agricultor, em cada estado, ele é ligado a um banco, ele é preso a um banco. No Ceará, eu sou do BEC, mas em Pernambuco, sou do Bandep, Então, assim, reforma do Estado. O governo passa a aumentar a governança e começa a diminuir seu tamanho. Isso acontece, por exemplo, com as telecomunicações, com a educação, quando vai ter uma expansão do ensino superior pago, já que o governo disse que não podia atender a toda a demanda da educação pública, então ele faz o quê? Ele terceiriza a educação, as comunicações, para empresas ou grupos particulares. Mas ao mesmo tempo também, nesses governos, nós vamos ter, no FHC, começamos a ter com a Ruth Cardoso, Paulo Renato de Souza e outros personagens da época, vamos ter uma coisa que vai depois virar política dos governos do PT, que é a focalização dos mais necessitados. Então, essa Bolsa Família, essa Bolsa Escola, o nicho delas foi lá em Brasília, Cristóvão Buarque, Ruth Cardoso, etc. Então, o Estado também começa a perceber que se esse pessoal não tiver renda, não tiver estrutura, não tiver escola, não tiver educação, eles não vão poder ajudar a economia, Então, eles começam a se preocupar com as questões sociais e com essa política de transferência de renda que vai depois se intensificar mais na frente. E aí, no caso da educação, vai surgir uma coisa que hoje é
quase modismo. O governo começa a colocar que a educação deve ser vista a partir de competências e habilidades. Quem é professor, basta pegar o Enem, que vai vir lá na prova do Enem, no manual do Enem, né, que o Enem, ele valoriza o quê? Competências e habilidades. Né? Então, essas duas palavrinhas, elas vão estar muito presentes no Brasil a partir daí na educação. Que são palavras de onde? Do campo empresarial. Do campo empresarial que vem para o campo educacional. Né? O Enem, por exemplo, é uma prova em que se valorizam competências e habilidades. Então, começam por aí a ver o discurso, né, das nossas legislações, né, dos nossos governos, dizendo que a educação tem que ser vista como se fosse uma empresa. Né? A escola tem que ser uma empresa, o diretor é um gestor. Né? Então, pedir competência, pelo menos competência, e se possível, competências e habilidades. Também, já a partir da LDB e desses governos pós-democracia, vamos ter também o currículo passa a ser mais flexível. Né? E aí começa a acontecer o quê? Começa a acontecer, por exemplo, na universidade, começam a aparecer disciplinas optativas. Você imaginar de optativa, aluno que pode terminar o seu curso, mas quer fazer uma disciplina de outro curso, ou uma coisa que ele nunca fez. Né? Então, os currículos ficam mais flexíveis. Então, vão surgir, por exemplo, currículos, claro que a base é nacional. A base é nacional, né? Mas, por exemplo, vão aparecer disciplina em nível municipal. Aqui no Juazeiro, por exemplo, as escolas do município trabalham a história do Juazeiro. Né? História do Juazeiro. Na URCA, eu já ministrei, por exemplo, a literatura cearense, literatura do Cariri. Né? Então, você pode encontrar aqui a história do Crato, a história do Cariri. Então, a história do folclore regional, nordestino, o cearense, o cratense. Né? Então, assim, a história do cangaço. Né? Enfim, esses currículos permitem, por exemplo, temas ligados à questão da ética, a filosofia, a aula de religião passa a ser uma aula mais sobre religiões e não sobre uma religião específica. Né? Se tira, por exemplo, moral e cívica, educação moral e cívica, o SPB. Né? Então, os currículos passam a ser mais flexíveis, passam a ser, a base é nacional, mas você vai colocando elementos regionais ou municipais, né? Ou locais no seu currículo, para que aquela escola, para que aquela instituição de ensino possa contemplar, por exemplo, alguns aspectos regionais. No caso da URCA, por exemplo, a URCA, ela nasceu para ser o quê? Universidade Regional do Cariri. O nome dela está bem claro. Né? Então, o seu compromisso é o Cariri. Então, não tem sentido, por exemplo, a URCA não valorizar o Cariri, né? O Geoparque, a Chapada, o nosso reisado, o nosso folclore, nossa literatura, nossa história, nossa riqueza natural acima de tudo. Né? Então, assim, a educação entende, né, a partir daqui, que os currículos devem ser flexíveis. Claro, a base sempre será a base nacional que está na LDB. Né? Mas você pode, por exemplo, até dizer assim, olha, eu queria cursar tal disciplina. Quando é que vai ter essa tal disciplina que me interessa para meu aprendizado em tal área? Eu posso, por exemplo, fazer letras e depois cursar uma disciplina na área de economia doméstica? Não tem problema, desde que eu tenha condição de matricular e que haja vaga, etc. Né? Então, os currículos passam a ser menos fechados. Tanto que na ditadura militar, né, até a década de 80, como era chamado o nosso currículo? Reparem bem, grade curricular, grade fechado, grade curricular. Né? Então você vê como era o nome do currículo, grade curricular, era fechado. Você pegar lá, chave fechava e pronto, só isso aqui mesmo. Aí veio a LDB, aí veio a expansão do ensino, os grandes debates nacionais. Então não, ninguém pode, por exemplo, deixar de valorizar a cultura regional, o saber regional, os saberes locais. Então você pode, por exemplo, ter no seu currículo uma disciplina literatura do Cariri, né? Pode ter, ou ter só uma disciplina com o nome A Obra
de Patativa, do Assaré, nada contra, é isso mesmo. Por quê? Porque o currículo permite que você se estruture no nacional, mas que você procure enriquecer também sua disciplina, sua escola, sua universidade, não mais como grade fechada, mas como uma coisa aberta, flexível. Também surgiram a partir desses 3 momentos que eu falei para vocês. E aí, o que é que eu diria que fica do FHC para nós ainda hoje? Ficariam 2 coisas ainda muito questionadas e que outros governos também cobram, que é o modelo gerencial de administração da escola, né? Eficácia, né? Passa a se contar a educação a partir de um modelo empresarial e responsabilizar a escola, leia-se, professores e alunos pelos resultados, né? Então, essas tendências que foram discutidas no passado, tiveram apoio do Banco Mundial, financiamento da educação, né? Prêmio da Unesco, Unicef, etc. Isso tudo